No Evangelho, no capítulo 5º, que tem por título Bem-aventurados aflitos, Allan Kardec trata de forma exaustiva desta lei natural, lei de causa e efeito, para nos esclarecer, principalmente a respeito das aflições pelas quais o homem passa na Terra, porque muitas vezes as aflições nos levam a um sentimento de injustiça. E nós, muitas vezes, começamos até a desacreditar da providência divina quando a nossa compreensão não alcança com profundidade a nossa dor, o nosso sofrimento, a nossa angústia. Este, inclusive, é um dos maiores capítulos do Evangelho segundo o Espiritismo. E Allan Kardec o estruturou com os seguintes temas: justiça das aflições, causas atuais das aflições, causas anteriores das aflições, esquecimento do passado, motivos de resignação, o suicídio e a loucura. E aí vem uma longa instruções dos espíritos: bem e mal sofrer, o bem, aliás, o mal e o remédio, a felicidade não é deste mundo, perda de pessoas amadas, mortes prematuras. Se fosse um homem de bem, teria morrido, os tormentos voluntários, a desgraça real, a melancolia, provas voluntárias, o verdadeiro cilício. Dever-se-á por termo as provas do próximo? É uma pergunta. Será lícito abreviar a vida de um doente que sofra sem esperança de cura? Sacrifício da própria vida e, por fim, proveito dos sofrimentos para outrem. E Allan Kardec extraiu do Evangelho de Jesus, no item 1 aqui: bem-aventurados os que choram, pois que serão consolados. Bem-aventurados os famintos e os sequiosos de justiça, pois que serão saciados. Bem-aventurados os que sofrem perseguição pela justiça, pois que é deles o reino dos céus. Está registrado em Mateus, capítulo 5º, versículos 4, 6 e 10. Nós vemos que as compensações que Jesus promete aos aflitos da terra, essas compensações só podem efetivar-se na vida futura. E nós vemos também a loucura, a procura, a busca do homem pela felicidade. Desde Moisés, nós tivemos o norteamento dos mandamentos, e a concepção de felicidade era uma família numerosa, com muitos animais, para ninguém passar privação. Jesus, qual é a concepção de felicidade para Jesus? As bem-aventuranças, porque bem-aventurado é o feliz. Então é isso que a gente vê, que muitas vezes o homem é infeliz por conta dele, mas quantas vezes nós estamos vendo ocorrendo coisas que o homem não fez nada, aparentemente, para que aquilo acontecesse, exatamente por causa das causas anteriores das aflições, porque nós estamos vindo de uma longa história, né? Então seria bom falarmos da ocorrência da morte, acidente, queda, debacle financeiro, flagelos, enfermidades, deformações, doenças como idiotia, cretinismo. Tudo isso tem uma razão de ser. Com certeza. É a herança nossa. Não está explicado nessa vida, né? É porque com certeza nós temos uma explicação, nós acreditávamos nas nossas... Tem pessoas que às vezes se observam, geralmente no final do ano ocorrem muitos problemas de morro, que enrola, chuva, enchente. E algumas pessoas, você ouve o depoimento e fala chorando: eu perdi tudo, eu sei o quê, que Deus não é justo, é isso, aquilo outro. Enquanto outras pessoas chegam assim: não, graças a Deus eu estou aqui vivo. Eu tenho condições de repetir tudo isso de novo para mim, eu tenho força para isso, né? Então isso o que é isso, né? Essa é uma questão da diferença de uma pessoa ter um conhecimento de uma lei divina, uma lei maior, do que aquilo que eu estou passando, com certeza vai ser educativo para mim. Chico perguntava assim, né? O que eu devo aprender com essa lição? Né? Então, a questão da gente ter, cada um está no seu momento, né? Não podemos exigir que todos tenham essa mesma concepção, né? Por que eu estou sofrendo?
Deus é injusto, Deus é mau. E o outro, por que eu estou sofrendo? Não, porque com certeza eu estou resgatando. E o resgate é assim, é tirar uma pedra da cabeça. Quantas pessoas iam lá no Chico Xavier, e a criancinha ali, não, mãe, fica tranquilo, eu estou bem. Eu resgatei tais e tais faltas. Eu tirei um peso enorme da minha cabeça. Através das cartas, né? É como se você pagasse uma dívida num banco. Você tem uma dívida num banco que está crescendo a cada dia. Um cheque especial, né? O dia que você consegue quitar, nossa, você deita e dorme um sono dos justos. Então, essa questão da gente ter um entendimento da vida passada é importante nesse aspecto, né? E o Espiritismo, o José Luiz, ele inova e, vamos dizer assim, traça uma nova era de compreensão da vida em si, da nossa vida, porque o que nos importa é a nossa vida. O Espiritismo traz para nós que tudo no universo é regido por leis absolutamente naturais. E existe um grupo de leis que por muito tempo ficou desconhecida do homem, que são as leis morais, aquelas que regem a nossa atitude. A lei de causa e efeito, ela sepulta de vez a ideia do azar. Eu sou azarão, nada para mim dá certo. Sepulta a ideia da injustiça, eu sou um injustiçado. Ela vem mostrar o contrário, a lei de causa e efeito, que tudo é perfeitamente correto, é perfeitamente justo, e muito mais do que justo, é profundamente amoroso, porque a própria dor é a manifestação do amor em nosso benefício. Daí dizer Jesus que a lei de amor é a lei suprema que governa todo o universo. De modo que, muito embora na nossa compreensão ainda pequena, porque sabemos, espíritos que estamos dando os primeiros passos na direção da luz. Embora nossa compreensão seja pequena, mas a lei de causa e efeito vem nos confortar, porque não tem nada que nos fere mais do que o sentimento de injustiça. A revolta, né? A revolta é profunda. Às vezes nós nos afastamos de Deus por conta disso, por acharmos que Ele está ignorando a nossa dor. E é isso que o capítulo vem nos trazer. Simboliza este capítulo das aflições o que a doutrina espírita traz de maior, que é a consolação. Não é a consolação infantil de botar no colo e levar para o parque de diversão, mas é a consolação da consciência, de que realmente somos criaturas divinas, cuidadas por Ele com mais profundo amor, com a mais irrestrita justiça. Que as injustiças são só aparentes, são visões, vamos dizer assim, parciais que nós temos da vida e que muitas vezes achamos que estamos sendo injustiçados. É a consolação através do esclarecimento. Sim. E quando você falou sobre o Chico, me recordei que nós estávamos lá uma vez e de repente chegou uma senhora, uma mãe, e dizendo: Chico, eu vim aqui buscar auxílio para o meu filho que está acamado, uma série de problemas. Ele começa a melhorar e daí piora de repente. E o Chico, olhando para ela, perguntou: e o seu outro filho? Ah, mas ele está ótimo, está correndo de moto, está feliz. Então vamos rezar por este. Então, quer dizer, quando Jesus coloca assim, bem-aventurados os que choram, sinaliza para nós o quê? Que nós, quando estamos na fase do choro, nós estamos começando a pagar os nossos desacertos, a apagar as nossas faltas, a apagar os nossos desacertos. E de repente, quando a gente está imerso na ilusão, na inconsequência, achando que isso aqui é bom, na verdade, nós poderemos estar traçando para nós uma rota um pouco complicada. Então, é o capítulo maior do Evangelho segundo o Espiritismo, esse sobre as aflições, porque, na verdade, é a condição humana do planeta, a aflição. Então, quer dizer, mais de 90% de nós todos que estamos aqui reencarnados, nós estamos nessa condição de aflição. Por quê? Porque estamos, graças a Deus,
retornando sobre os próprios passos e refazendo o próprio destino. Allan Kardec, no livro O Céu e o Inferno, ele fala que o nosso defeito, né, as nossas aflições, é do tamanho dos nossos defeitos mesmo, né? Então, nossas imperfeições. Também. Nós somos imperfeitos, e quanto mais somos imperfeitos, mais somos infelizes. Então, nós temos a oportunidade de pagar o mal com o bem. Deus nos deu lá a oportunidade, né, de quitar o débito através do amor. Então, tem o plano A, o plano B, o plano C. A gente sempre escolhe o plano Z, que é o último, né? E aí vem o sofrimento. Eu acho que o grande lance é o processo educativo de nós refletirmos o porquê das coisas. Por que sofremos? Porque quando nós paramos e pensamos, se eu estou tendo essa aflição, essa dificuldade, e tento entender o porquê que eu passo por aquilo, eu começo a crescer. Eu posso, às vezes, até não concordar e nem entender, mas eu comecei a procurar causas, motivos, que podem estar exclusivamente comigo agora, mas pode também estar lá atrás. Posso estar dentro de um contexto que eu optei ou aceitei, mas eu começo a entender que existem causas. Agora, eu tendo a consciência que é justo, que não estou sofrendo nenhuma injustiça, o que está acontecendo comigo tem um motivo muito claro. E existe uma justiça maior que eu preciso passar isso para me livrar desse problema. E nós vamos continuar esse assunto no nosso próximo bloco e convidamos o companheiro que está aí do outro lado que permaneça conosco, continuando. Já já nós voltamos com o segundo bloco do nosso programa. Estamos de volta com o segundo bloco do nosso programa de hoje, estudo do Evangelho à Luz do Espiritismo, aqui na FEB TV, hoje tratando o tema Lei de Causa e Efeito. Então, o Júnior trouxe um assunto, né? E o Julião agora gostaria de dar continuidade ao assunto. Exatamente. O Júnior destacou a questão da causa das aflições, que realmente é o cerne deste princípio da lei de causa e efeito, uma lei natural que rege o universo. Eu queria só dar um passinho a mais. Ele disse, é importante a gente saber o porquê que a gente sofre, mas é importante também saber para quê. Porque tem um objetivo, nós temos uma meta a atingir. O sofrimento não é só para apagar o passado, é fazer com que nós possamos avançar na direção do futuro. E entra a questão que nós estávamos dizendo, da nossa fé em Deus e do sentimento, que a justiça, Zé Luiz, ela não é uma coisa racional, não, ela é um sentimento. Por isso que a justiça é para cada um. O que um sente injustiçado com um ato, o outro pode não sentir. Mas aqui você está dizendo é da justiça de Deus. Porque a justiça dos homens é apenas uma tentativa que os homens fazem para atingir a justiça divina, que é a justiça perfeita, né? A nossa confiança em Deus, ela precisa existir neste momento. Porque, observe, a maior evidência do poder de Deus é o próprio universo. Se o homem tivesse a capacidade de medir a dimensão do universo em todos os seus aspectos, nós iríamos chegar a uma conclusão aproximada a respeito de Deus. Mas Deus já tem os seus atributos que são reconhecidos por quase todas as religiões, se não por todas. É de que Deus é o poder supremo do universo. É de que Deus é onipotente, tem todo o poder. É onisciente, ele sabe previamente de tudo que vai acontecer. É onipresente, está em toda parte. Esses atributos divinos, Deus é profundamente justo, bom e amoroso. O conhecimento desses atributos são suficientes para sedimentar a nossa fé em Deus e poder, então, suplantar as nossas dúvidas. O sofrimento que origina da própria dúvida. Não deixar que a revolta complique mais a nossa vida. Que a resignação possa morar em nosso coração.
Lembrando que o sofrimento não é imposto por Deus, né? O sofrimento quem cobra é a nossa própria consciência. Quando nós... Então, segundo Kardec, são 3 os passos, né? Você é o arrependimento, a expiação e depois a reparação. Então, quando a gente comete uma falta, uma falha, temos um débito com alguém, nós temos primeiramente, nossa, magoei o fulano de tal, né? Não devia ter feito isso com ele. A gente vai sentir uma dor, que essa dor é bem da gente mesmo. É um sofrimento, depois eu tenho que ir lá, fulano, você me desculpa, você me perdoa, né? Eu matei seu carro, não deixa que eu vou pagar, vou mandar arrumar a reparação. Sem esses 3 passos, arrepender não adianta nada, né? Você ficar arrependido que magoou alguém, adianta? Não adianta. E outra coisa, aí acrescentaria mais um passo, a compensação. E isso a gente vê claramente quando Jesus é recebido na casa de Zaqueu e ele fica tão entusiasmado e, mediante a sua vida, o seu passado, querendo acertar mais e errar menos, ele coloca para Jesus esses 4 pontos, que ele se arrepende do que ele havia feito, ele repara alguém se ele havia tomado mais do que devia e ele iria compensar também. Em 4 vezes mais daquilo que... Em 4 vezes mais. Então, parece que, na verdade, quando a criatura chega a essa consciência da ideia de Deus, conforme o Julião colocou, nós temos, então, 3 eixos a seguir. Você estando consciente dessa ideia de Deus, você entendendo que existe a possibilidade do arrependimento que gera a reparação que te leva a corrigir e a compensar, você então estabelece 3 eixos. Quais são esses? Primeiro, você se questiona, por quê? O porquê do ser, do destino e a dor. Qual a causa desse sofrimento? Então, se você enxerga isso, causas atuais, causas anteriores das aflições, onde foi que eu errei, eu tenho que começar por aqui e realmente me refazer, aí você coloca, para quê? Quer dizer, qual é o fundamento desse sofrimento? Qual é a finalidade? E aí vem o mais importante, como? Como eu vou sofrer? Será que eu sofrerei de forma resignada? Porque eu posso escolher a rebeldia ou eu posso escolher a resignação. O que é melhor para mim? O Paulo de Tarso, né, ele tinha uma missão, então Deus deu a ele um cunhado maravilhoso, uma noiva linda, uma série de coisas, né? E ele não quis. Ele abandonou. Não, eu quero o mais difícil. Ele foi, não, eu quero... Então teve que fazer depois, com o sacrifício que ele teve que fazer. Porque ele matou o cunhado, perdeu a noiva e foi ter que... Então a gente faz isso mesmo, você deixa de fazer as coisas pelo amor para fazer pela dor. Uma pessoa que foi, eu estava comentando aqui no intervalo, né, com vocês, é uma pessoa que durante uma encarnação matou as criancinhas, cometeu algum tipo assim de aborto. Ele vem em outra encarnação, qual a primeira opção? Você vai ter uma creche e você vai educar as criancinhas. Olha só como Deus é perfeito. A pessoa fala assim, não quero isso não, né? Aí sim, aí ele vai ter que escolher outros caminhos, que às vezes passa pela dor, mas não necessariamente seja dor. Aliás, a palavra karma, que Kardec não utilizou na codificação, era em sânscrito, quer dizer o seguinte, pagar um mal pelo sofrimento. E não é assim. Não é pagar o mal pelo sofrimento. Se você for ver lá na Índia, tem as castas, aquelas castas inferiores jamais subirão para a casta superior. Mas o Pai não é assim, o Pai dá oportunidade para todos aqueles que quiser redimir, ele consegue redimir, dependendo dele. Pode ser que nessa encarnação eu não consigo, nem na outra, mas um dia eu tenho o consolo que um dia eu vou conseguir. Isso que é bacana. E outra coisa interessante com relação a essa palavra karma, que também significa ação. Então, os próprios indianos, eles colocam para você assim, não pense você que você possa gerar apenas karmas dolorosos. Com as suas ações, você pode gerar karmas venturosos. Então, quer dizer, a oportunidade de você fazer o bem todo dia, você está fazendo o quê? Você está limpando o seu passado, usufruindo o seu presente e projetando o seu futuro de uma forma vitoriosa. Então, eu acho que é essa perspectiva que nós temos que entender, que nós temos condição de fazer isso.
Então, é exatamente a ação da lei de causa e efeito, né? Sair dessa situação de sofrimento para buscar uma vida melhor. E cada um pode fazer isso. É muito matemático, né? Sim. Se o efeito desse sofrimento que eu tenho foi uma causa ruim que eu tenho lá atrás, então se eu quero ter o efeito bom, eu tenho que provocar a causa boa. É matemático. E eu tenho que ser neste processo de como, por quê, para quê, eu tenho que botar um quando. O tempo é sempre uma variável muito importante para todos nós e sempre a nosso favor. Primeiro, somos espíritos eternos. Tempo não nos falta. Não existe penas eternas. Eu não vou sofrer eternamente. Pode demorar mais ou menos, dependendo da minha vontade de começar a fazer o certo, criar uma causa boa, para ter um efeito melhor. Não é verdade? Então, toda e qualquer aflição e todo e qualquer sofrimento passa. Basta que eu comece a agir, que eu conseguirei sair. E a felicidade, quando eu a conquistar, essa sim é eterna. É interessante porque o erro, ele é filho de uma outra lei natural chamada de livre-arbítrio. Deus nos concede o livre-arbítrio, que é um espaço de livre ação dentro do qual a gente pode crescer, podemos aprender, né? Mas o mais interessante é que Deus coloca ao lado, vamos dizer assim, do mal, também o bem. Ao lado do errado, o certo. Ao lado da doença, o remédio. Vocês falaram aí do processo de resgate nosso próprio, mas ele começa com um fenômeno natural muito importante, que é o remorso. O remorso é o primeiro passo que o É o espírito dá, arrependimento, né? quando ele, na verdade, Conscientiza, né? se satura de cometer o erro, né? E ele então começa a se sentir mal com o erro. O mal passa a ser algo ruim para ele mesmo. Mas incomodar, né? Chega ao ponto dele sofrer mais do que o outro. Se ele fizer o mal para o outro, ele sofre mais. O remorso nos leva. Isso é natural. Por isso que nenhuma ovelha se perderá. Porque o remédio do nosso retorno a Deus, ele já vem junto com a nossa própria vida. Embora tenhamos a liberdade de errar, mas já temos, vamos dizer assim, o remédio para corrigir, para nos resgatar, para nos trazer de volta a Deus. Mas eu queria só lembrar, Zé Luiz, que esse princípio da lei de causa e efeito, o homem acreditou nele. Tem essa passagem aqui em São João, que é o capítulo 9, que fala sobre o cego de nascença. É uma coisa muito interessante a pergunta que os apóstolos fazem a Jesus a respeito desse cego. Eles falam assim, caminhando, viu Jesus um cego de nascença. Os seus discípulos indagaram dele, mestre, quem pecou? Este homem ou seus pais? Para que nascesse cego? Veja, uma pergunta, primeiro, muito inteligente. E depois dessa consciência da lei de causa e efeito. Para que nascesse cego, quem pecou, ele ou os pais? Aí Jesus responde, nem este homem pecou, nem seus pais. Olha que fantástico. A profundidade. Mas é necessário que nele se manifestem as obras de Deus. Esse cego de nascença era um missionário. Estava ali para que as obras divinas se manifestassem. Foi como um instrumento, né? Foi um instrumento. Tanto é que São João usa todo esse capítulo 9 para narrar a história desse cego de nascença, que inclusive por causa deste chamado milagre, ele acabou respondendo um processo. Ele e a sua família. Já assisti essa palestra antes e faltou um detalhe que aí eu vou pedir até para a Rodney dar uma endossada depois. É a questão daquele que, muitas vezes, numa passagem aqui, a pessoa apronta muito nessa coisa causa e efeito. Aí a gente fala assim, mas a pessoa foi muito ruim. E a pessoa desencarnou como se nada tivesse acontecido. Como se fosse uma alma boa. Aí a pergunta sempre vem, Deus é justo para aquela pessoa que fez tanto mal e desencarna de uma forma natural, vai embora tranquilo? E aí a gente fala assim, por que muita gente reclama que nasce com alguma deficiência? Aí no caso que eu falei, nessa passagem de Jesus,
O cego, ele não tinha nenhum pecado. Mas muitas vezes a gente fica reclamando que uma criança já nasceu com dificuldades, que uma pessoa nasceu aí com doenças crônicas. Quando a gente não tem o entendimento, tudo bem, a gente não tem o entendimento. Mas quando a gente já tem esse entendimento que a luz do Espiritismo nos dá, como é que eu tenho essa visão de um espírito que fez tanto mal e aí eu vejo ele voltar já com, aí como elas colocam, com esse karma. Isso é a justiça divina no nosso entendimento? Isso é justiça divina ou não? E aí tem uma amiga nossa aqui, que ela sempre nos coloca assim, no caso, quando nós temos o obsessor, aquele que nos cobra. Aí fala assim, se tem um obsessor, se tem aquele que nos cobra, é porque é uma dívida. Né? Se tem cobrador, é porque tem dívida. E quando a gente pega no sistema financeiro, né, para a gente ter um entendimento paralelo, o nosso sistema financeiro, tem muita gente que fala assim, com 5 anos eu posso ter uma dívida e a dívida caduca. Quando eu não melhoro, que eu sei que tem que pagar aquela dívida e não pago, eu vou fazendo o quê? De novo. É aquele espírito, né, que vem tentando, volta para melhorar, mas continua a decair. É a lei da causa e efeito. Né? Quando a gente consegue entender realmente o princípio da lei, da justiça divina, e isso não é que Deus seja ruim, e fala, Deus é justo. Na sua grandeza, Deus é justo, que nos coloca nos momentos, nessa caminhada, para que nós possamos melhorar e não sofrer. O sofrimento nós colocamos na nossa conta. Eu estou sofrendo. Se a gente tirasse isso da mente, não haveria a palavra sofrimento. Né? Eu estou passando pelo melhoramento. Né? Rodney, por favor. A colocação que você fez, em complemento ao que eles estavam falando, esse entendimento é bastante delicado e sutil. Se Deus é justo, se eu mereço. Não vamos esquecer que toda vez que a gente faz algum comentário, algum julgamento, nós estamos medindo o outro, a situação, com a nossa régua. Nós não conhecemos, na sua plenitude, as leis de Deus. Se nós o conhecêssemos e cumpríssemos, nós não estaríamos aqui, estaríamos num planeta mais evoluído que esse, né? Então, muitas vezes, nós achamos que aquele que desencarnou foi muito tranquilo para ele, apesar de ele ter sido uma pessoa ruim, uma pessoa maldosa, uma pessoa que não produziu nada. Quando a gente faz esse julgamento, nós estamos usando essa régua que eu falei, que é nossa. Mas nós não sabemos qual é a situação e nem vamos ter condição de saber. Né? Nós só vamos, o juiz, e ele comentou muito rapidamente, quando falou das 3 vias que você precisa usar, o juiz é você mesmo, com você lá em cima, que você desencarnou, aí você passa por um processo de, vamos dizer assim, vamos chamar de adormecimento, né? Você perde a consciência, você fica num canto quietinho, etc. e tal. Dali a pouco você aparece, acorda, vai ver algumas pessoas muito gentis e o seu guia vai estar com você, etc. E aí o juiz é o seu arrependimento, é o seu entendimento. Quando você entende que você fez coisas que poderiam ter sido melhores e você não fez. Aí você consegue introjetar, você consegue entender como deveria ter sido. E você pede uma nova encarnação para tentar acertar de novo. Agora, esse comentário de 2, 3 minutos, ele é muito superficial, lógico. Quando nós vamos falar do cego, quando nós vamos falar
de todas essas passagens da vida de Jesus, as curas, a multiplicação dos pães, a conversão de água em vinho, isso são cursos que a gente estuda sobre a passagem de Jesus, as cartas de Paulo, vamos dizer assim, todas as parábolas. É bastante complexo isso, mas não existiu nenhum milagre nisso tudo. Sempre tudo aconteceu segundo as leis divinas, que são as mesmas daquela época e de hoje, não mudou nada, né? O que está mudando um pouco, e a gente já comentou isso em muitas oportunidades, vamos dizer assim, porque eu fiz esse comentário na última palestra que eu fiz, porque Jesus falava por parábolas, né? Porque o entendimento do povo àquela época era de um certo tamanho, e a linguagem que ele usava com as coisas daquele dia a dia, daquela época, fazia com que eles tivessem algum entendimento. E para nós, nos dias de hoje, parece uma linguagem desconexa, né? Por isso que a gente precisa estudar a doutrina para entender essa contextualização, né? O que se pensava na época, o que se conhecia à época e o que a gente tem entendimento de hoje, né? Então, muitas vezes, um filho doente, ele não está resgatando necessariamente alguma coisa que ele praticou, mas aquela situação de dor ou de necessidades de cuidados, etc., arrebanha energias naquela família que muito provavelmente ele está com essa situação para provocar o comportamento do familiar e não necessariamente ele purificar alguma coisa nele. Nós não sabemos o que a gente está vendo ou vivendo, nem vamos saber. Ninguém vai tirar a prova dos 9. Né? Ele pode ser um espírito voluntário, não é, Rodney? Então, a gente não sabe. Tem momentos que a gente já tem o merecimento para escolher o tipo de prova que a gente quer passar, e tem momentos que, pela quantidade de erros que a gente causou de um determinado tipo, nós vamos receber uma encarnação compulsória, que a gente entende que ela é boa, é necessária, mas a gente não pode escolher, né? Então, nós não conseguimos aqui tirar uma prova dos 9, falar, pô, essa situação, o que é? É do espírito, é do grupo familiar, é de alguém, voltando àquela palestra do bom samaritano, né? A gente está cansado de ver em lar de idosos, por exemplo, ou em orfanatos, pessoas que recebem acolhimento e lá dentro tem um atendente absolutamente especial que dá um carinho, uma atenção diferenciada. Ah, mas ele estava programado para isso? Não, ele fez porque estava no entendimento dele de fazer, né? Então, alguém escreveu que está na lei de Deus, que não cai uma folha da árvore se não for da vontade dele, né? Marley. Então, ele coloca todas essas situações para que a gente pratique a nossa parte, né? Então, no caso desse convívio familiar de um ente querido doente, seja de nascença, ou seja, que ficou doente, enfim, o que a gente tem que ter em mente que a nossa conduta tem que ser a mais proativa, a mais amorosa, a mais dedicada possível, na medida do nosso entendimento, da nossa possibilidade. E nós não estamos falando de dinheiro, nós estamos falando de você dar do seu, da sua vontade de empenho, da sua vontade de ajuda, da sua vontade de fazer o bem descompromissadamente, entendeu? Então, eu vejo isso como como ele disse lá, acreditar em Deus, ter fé, né?
E o Espiritismo nos chama ao raciocínio, não é aquela fé cega que eu acredito porque Deus é grande. Aí quando as coisas não dão certo, mas eu tive azar, Deus não gostou de mim. Não, não é nada disso. Estamos falando dentro do Espiritismo na fé raciocinada. É aquela fé que você vai fundamentando, que você estuda, que você vai buscar respostas, que você ouve, que você lê aqui, você lê ali, você busca esse tema. Quando buscamos temas na internet, muito, muito, muito cuidado, porque existem pessoas com boas intenções falando coisas que não são tão boas, não são tão precisas. Então, no nosso centro aqui em São Paulo, todas as respostas que a gente tem que buscar está, vamos dizer assim, orientado para que sejam nas obras básicas de Kardec. Está tudo lá. Todas as obras de Kardec, elas abrangem esse universo de esclarecimento que nós precisamos para a nossa vida. Na medida que você estudou, na medida que você buscou essas respostas nessas obras, você fundamenta a sua fé. Então, você acredita porque você entendeu isso, né? E aí você vai passar por alegrias, por tristezas, por sofrimentos, com o seu entendimento, com a sua fé, né? O Dinei falou de uma maneira interessante que a gente olha através da nossa régua. E a nossa régua é o julgamento. Mas o fulano ali não merecia isso. Então, a gente nunca se coloca como Jesus. Jesus era humilde, Jesus era manso, Jesus era amoroso. A gente faz tudo ao contrário dele, né? A gente julga, a gente fala, mas o fulano ali merecia não sei o quê. Como assim? O dia que a humanidade começar a entender que todo mundo é um irmão, a gente começa a melhorar os julgamentos, a gente começa a trazer mais para a fraternidade. E a questão da expiação, né, ela pode muito bem ser transformada de acordo com que a pessoa vai se transformando. O livre-arbítrio, ele nos favorece na questão espiritual de a gente tomar o caminho certo, e existe causa e efeito. Então, conforme a gente toma conhecimento disso, expande a consciência da gente aprende muito e a gente pode transformar sim. A gente não veio para sofrer, a gente veio para servir. Este é o nosso ponto aqui na Terra, né? E através disso a gente vai evoluindo espiritualmente, né? Isso mesmo, através disso a gente vai evoluindo espiritualmente. É muito bonito esses capítulos do Evangelho, extremamente profundo. Acho que 1 hora é até pouco para falar, porque tem muita coisa. Muita coisa. Outra coisa que as pessoas têm um hábito vicioso de fazer, e que eu chamo muita atenção daqui do pessoal presente, é o determinismo. Todo mundo acha assim, eu matei o fulano, então na próxima vão me matar. Não é essa dessa maneira. A gente não tem nem ideia na bondade, no amor que a espiritualidade age para com a gente, com a tolerância que ela tem, com a paciência que ela tem com a gente. E a gente tem tudo para transformar, a gente tem tudo para ser um ser humano melhor. Até saber que nada disso é pelo nosso olhar, pela nossa visão, e sim pela parte espiritual da gente, a gente vai galgando mais e mais passo na nossa evolução, né? Então, hoje a gente está engatinhando aí, a gente sabe que se matar a gente vai parar numa cadeia, mas o problema não é parar numa cadeia, o problema é transgredir uma lei divina, né?
que aí a gente entra nessa causa e efeito. Jesus amigo, gratidão por mais esta oportunidade de podermos nos dar uns com os outros e aprender com o seu evangelho. Estas oportunidades, Mestre amado, nos é dado porque já conhecemos a necessidade de caminhar, conhecemos a necessidade de trabalhar a nossa consciência e podermos nos libertar dos efeitos. A causa está lá atrás, mas o efeito está aqui presente. E nós podemos libertar dos efeitos com amor, com carinho, com equilíbrio e com a oração. Sabemos que o nosso planeta está atravessando por momentos difíceis, mas o amor do nosso Pai e Mãe Criador nos dá o lenitivo necessário para atravessarmos estas guerras, esta batalha contra as trevas. Gratidão, Mestre, gratidão pela tua caminhada conosco no planeta há 2 meses atrás. Os seus ensinamentos estão hoje refletindo a nossa consciência. Gratidão, muito obrigado.